Os 6 sabores de alimentos, né? Segundo o Ayurveda, e a influência na vitalidade, né, do corpo. Vocês podem perguntar também quando quiserem, tá? Não tem problema. Se eu souber responder, eu vou responder. Senão eu pesquiso e dou um jeito da gente resolver a questão. Vocês já conhecem alguma coisa sobre Ayurveda e gostam de pensar na alimentação? Como é que vocês lidam com a questão da alimentação, tipo, no cotidiano, enfim? Podem falar, se quiserem. Eu, pessoalmente, conheço muito pouco da Ayurveda. Eu conheço só um pouco porque eu tenho uma aluna que é do movimento orgânico e ela já fez vários cursos com o pessoal da Índia e cursos sobre Ayurveda, mas não na alimentação, outras coisas, mais medicina, tratamentos tipo cremes, maquiagem. Mas a minha alimentação, como meu pai de educação, eu sinto muita falta da comida daqui, eu sinto muita falta de tempero, sempre senti. Então eu tô sempre catando temperos e a minha comida em casa sempre tem bastante temperos. E então eu, como falei, já tinha vários dos ingredientes que tu colocaste, né? Sim. Mas eu não sabia que teria alguma coisa a ver com a Ayurveda. É mais porque a alimentação na minha casa sempre foi bem muito tempero. Cultural da tua família. Isso. Legal. Isso. Quem mais, gurias? Chegou ali, é a mãe da Elisa? Oi, prazer. Sou a Marilice. Helena, você é? Tá sem o... É Helena, né? Heloísa. Certinho. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá, Heloísa? Podem parar pra gente conversar, enfim, tranquilos, tá? Alguém mais pra perguntar, falar sobre o... Eu fiz uma página da Ayurveda e aí a moça era enfermeira também e ela colocava, fazia uma mistura lá pra fazer a massagem com canela, com algumas coisas e aí ela fazia essa mistura, né? E ela misturava e eu sei que era massagem Ayurveda e tinha uma coisa de yoga. Massagem yoga Ayurveda, deve ser. Eu acho que é isso. Sim. Quem mais, gurias, conhece alguma coisa sobre Ayurveda? E a Ayurveda não tem nada de Sim. Ok. Então, eu vou começar então pelo conceito, né, de Ayurveda. Ayurveda, então, não é culinária, né, gente? Na verdade, tem um ramo, né, que vai para questões da alimentação, mas não é um sistema que trabalha a culinária, né? Como é de origem indiana, né, eles têm lá os seus pratos, né? E a cultura deles está inserido muito desse contexto do Ayurveda, que é uma medicina. Na verdade, é o sistema de medicina dos mais antigos que existem, né? Também tem a medicina chinesa, mas há relatos que a medicina indiana, que o Ayurveda, é anterior à medicina chinesa. Então, é um sistema de medicina, né? E tem livros, tratados, que são sobre diversos temas feitos por observação. Então, as pessoas observavam e iam passando de um para outro, até que em um determinado momento eles escreveram tratados, né? Que falavam essas coisas que eram passadas de um para outro, eles escreviam ali, escreveram e ficaram livros, né, tratados
sobre a medicina Ayurveda. E aí compreende diversos, inclusive a cirurgia, e muito dos procedimentos hoje, né, são ainda do tempo da medicina Ayurveda. Então, hoje em dia, aqui para nós, né, está chegando recentemente, né, há alguns anos, mas chegou muito também nessa questão de cosméticos, enfim. Mas a nossa cultura realmente ela não utiliza tantos, né, os temperos como a medicina Ayurveda coloca as questões das especiarias, das ervas, enfim. Na nossa cultura a gente é um pouco, eu vejo, né, até pela minha família, que é um pouco limitado. A gente usa algumas coisas e aqui no Brasil tem muito, né, muitas ervas, muitas especiarias também. E aí tem a questão dos indígenas, tudo que deixaram para nós, né, também do passado, né, trazendo até os dias de hoje. Mas a gente às vezes fica um pouco limitados, tipo a cebola, o alho, né, o sabor doce, o sabor salgado, e a gente não explora outros sabores, né, que são importantes. Então a Ayurveda é uma ciência nascida na Índia ancestral, né, e ela tem, como eu disse, os seus tratados. É diferente do yoga, que tem também os seus próprios tratados, né, os seus próprios meios, né. O yoga é uma outra digamos que linha, né, de pesquisa, diferente, não é igual ao Ayurveda, é outro ramo, mas que também conectam-se, né, os dois estão também ligados em muitos princípios, né. Então o Ayurveda é a ciência da longevidade, né. Daí a questão da saúde, né, como é que o Ayurveda vê, que conceito tem a saúde, né, para o Ayurveda. Então é o nosso metabolismo funcionando, né, em harmonia. O nosso metabolismo deve estar em harmonia para que a gente tenha saúde, né? E daí, quando ocorre um desequilíbrio, né, do nosso metabolismo, a gente fica doente. Então o Ayurveda ele trata da cura, mas muito também da prevenção, né? E aí como a gente chegar, eles dizem muito aos 100 anos bem, né? Então é você envelhecer sem adoecer, você envelhecer com saúde, envelhecer saudável, envelhecer com o nosso metabolismo todo em perfeita harmonia. Então, esse é o conceito, né, do Ayurveda para a saúde. E a Ayurveda, então, é a ciência da longevidade, né? A ciência da vida. Certo? Alguma dúvida até aí? Não? Então, tem alguns princípios no Ayurveda, né? E a gente tem os elementos fundamentais, né, os elementos que formam o todo onde a gente está presente. E esses elementos são 5 elementos, né, que a gente tem que compreender. 5 elementos, tá? O éter, né, ou o espaço, que é o etéreo, né, o corpo etéreo, é onde a gente está presente, é aquilo que preenche o todo, né? E é o elemento mais sutil, relacionado ao som. Por isso dizemos que o Om, né, foi o som primordial. Então o éter está conectado ao nosso sentido, né, da audição, né, e foi o primeiro, né, a se desenvolver.
o espaço, é onde tudo existia e tudo existe hoje. A gente permeia esse meio que está conectado ao todo, né? O elemento mais sutil. Depois a gente tem o elemento ar. O ar está presente em tudo também. E a gente também é feito de ar. Né? Tem o ar que a gente respira, a gente introjeta esse ar, o ar nos preenche, a gente devolve, né, esse ar para o ambiente, que é esse todo. Então esse ambiente que a gente está é o todo, a gente pega o ar desse todo, esse ar se transforma em nós, né, em nutriente, que vai nos dar vitalidade, a gente devolve esse ar para o ambiente, onde outros seres também vão realizar as trocas, como as plantas, que pegam o nosso ar e devolvem também esse ar para o ambiente. Então a gente está compondo este todo. Próximo elemento é o fogo. O fogo, então, conectado, né, com a nossa visão. Fogo tem esse movimento que é ascendente, né, que a gente fala na Graham, na dança moderna que as gurias praticam aqui. Essa conexão com o céu, né, um movimento que vai para cima, é o movimento do fogo. O fogo, então, relacionado com a transformação. O fogo está no todo também, né? E a gente tem a presença dele no nosso metabolismo, as transformações que o nosso corpo faz. As reações químicas dentro do nosso corpo, né? Como que ocorre essas trocas de calor, como que ocorre a nossa digestão, como que ocorre um impulso nervoso dentro do nosso corpo, tudo é uma energia, né, que traz, que gera calor e que gera frio, calor e frio. Então isso está relacionado ao elemento fogo, né? E a visão é a nossa capacidade de transformar o que é imagem, né? Introjetarmos e a gente poder entender, né, como é que se dá aquilo que eu vi, se transforma dentro de mim através dessa energia do fogo, porque há reações, né, reações no meu corpo que fazem eu entender e captar o que eu estou vendo, né? Então é a energia do fogo. Depois a gente tem a água, o elemento água, que a gente é composto, somos compostos, né? Na grande maioria, né, a grande maioria do nosso corpo composta por líquidos, né? E o líquido é fluido, né? Mas ele também estagna, né? Ele é mais pesado, né? Então a gente é compostos desse líquido que flui, mas que também, se tu armazenar ele vai ficar parado. É mais pesado, é um elemento mais pesado, diferente do éter, diferente do ar. O ar está conectado ao movimento, ao nosso tato, né? Então, o tato, né, quando a gente sente frio, por exemplo, os pelos ficam todos ouriçados, né? Então tá ligado ao tato, o ar. É um elemento bem leve comparado à água, né? Então a água ela é mais densa. Sim? E o próximo elemento, fechando, é a terra. A terra é mais densa ainda do que a água, né? A terra conectada então com o nosso olfato. A água está conectada ao nosso paladar. Vejam, sem água
a gente não sente o gosto dos alimentos, o sabor do alimento. Então, se a nossa língua estiver seca, a gente não vai sentir o gosto, não vai sentir o sabor do alimento. Então, a água ela é importantíssima, né, para a condução dos nossos líquidos, dos nossos impulsos, do nosso metabolismo, né, para o corpo. Então, cada elemento, né, é importantíssimo para a manutenção da nossa vitalidade, dos nossos órgãos estarem funcionais, né? Então, a terra ela é o elemento mais sólido, mais denso, mais pesado, conectado ao olfato. Quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, é uma substância, né, que liberou aquele cheiro e a gente, através do nosso elemento terra, né, da substância terra que está no nosso corpo, a gente sente o cheiro, né? E esse cheiro introjeta-se em nós e se transforma em pensamento, e se transforma em imagem, e a gente consegue fazer, né, toda essa conexão do meio externo com o meio interno, que na verdade é um todo, porque a gente possui os 5 grandes elementos, né? E esses 5 grandes elementos estão no universo. Tudo que está no universo está em nós. Então isso é muito importante para compreender, né, a questão da saúde e do nosso equilíbrio, né? Do nosso estado de equilíbrio e em harmonia para ter saúde. Então vejam, os 5 elementos estão no ambiente, estão no universo e estão em mim. Eu sou composta pelos 5 elementos. Então eu tenho que estar com esses 5 elementos equilibrados para eu poder ter saúde. Alguma dúvida até aí? Hã? Tem alguma coisa a ver com a terra com memória? Terra. Porque falando só de ponto de vista de biológica, o cheiro está conectado, é a parte que está conectada com o sistema límbico, que é o que ativa a nossa memória. Por isso, muitas vezes, dos sentidos que a gente tem, quando a gente sente cheiros, a gente lembra coisas. E a minha pergunta é se está relacionado à memória terra, né? Que já é uma coisa belíssima, né? Já quantos seres históricos já caminharam pela terra, não sei, né? Só um comentário. Que a nossa memória, eu vou te dizer, pelos meus conhecimentos, tá? A gente tem uma memória, né? Como a gente fala, por exemplo, na dança, memória corporal, né? Memória tátil. A gente tem um esquema corporal, né? Todo formado. Quando a gente sente um cheiro e a gente já sentiu antes, né? O olfato daquele cheiro, a gente faz através desse processo, né, de transformação do que a gente sente, né, no nosso cérebro. A gente tem já uma memória daquele se a gente já sentiu em alguma vez. Para mim está conectado, sim. Na verdade, todos os elementos estão conectados com a memória, né? Porque a gente está percebendo as coisas o tempo todo. E perceber, tu entender e, né, compreender, isto é perceber. Porque às vezes a gente sente o cheiro, mas a gente não percebeu o cheiro, de tu entender aquele olfato, né? De tu não deu atenção àquilo. Então passa despercebido, mas quando tu passa a perceber, né, é diferente, porque tu introjeta, faz uma análise, né, com todo o resto, né, daí tu conecta com o tato, com o paladar, tu conecta com a audição, tu conecta com todos os outros sentidos e tem uma formação de pensamento a respeito daquilo. Né? Então, para mim, todos os elementos estão conectados com essa questão da memória, mas é muito importante a gente, né, estar presente no momento, né, das ações. Por isso a conexão com esse todo tem que ser muito... O tempo todo a gente se manter no presente, né?
para poder entender as coisas e ter, né, essa percepção adequada, senão a gente faz as coisas no automático e não percebemos, né? Eu não sei se é mais ou menos isso, por aí. Sim, não, é que eu acho que eu tô pensando mais nessa ideia da transformação que tu colocou, que tá mais conectado com o fogo, né? Só que, claro, mas eu acho que a transformação é presente em todas, né? Sim, exatamente. Se bem que eu entendo que talvez de todos os elementos no fogo seria mais evidente, né? É que o fogo está conectado, né, com as transformações metabólicas no nosso corpo. É a questão muito da energia, né, que passa e que tu tem energia para correr, para caminhar, é o processo metabólico nesse sentido. Mas, né, a questão da visão é também essa transformação, né, no pensamento, na nossa mente, né? Porque a gente tem o sistema do corpo físico e o sistema da mente, que é também um sistema que trabalha paralelo, né? Então são questões de corpo físico e questões de mente. Como é que isso se dá na mente, né? Como é que se dá essa transformação mental também de pensamentos, né? Então a gente vai ver agora, né? Os sabores, né? Eles permeiam a nossa mente. Exatamente isso. Agora eu ia falar, o fenômeno mental, né? Então os sabores estão conectados com a nossa mente, né? Com aquilo que justamente que você falou agora, com essa questão da imagem que a gente tem, com a questão das memórias, das lembranças, né? E permeia também os nossos sentimentos. Então, os sabores estão conectados, né, com esse lado também, como em função da mente, né, ao emocional. Então, dependendo do que a gente come, dos sabores que tem, vão despertar, né, sentimentos e emoções na gente diferentes, né? Então, por isso a importância aí da gente cuidar do que a gente ingere. No Ayurveda, o alimento ele é considerado um medicamento, né? Então não tem por que eu comer uma coisa por comer. Comer somente por estar ansiosa, né? E sem pensar. Aí essa questão do estar agora conectado. Saber o que eu estou precisando no momento, né? Para que eu possa me alimentar desses 5 elementos, né? E saber como é que eu estou hoje. Será que hoje eu estou mais água, né? Se eu estou muito água, eu estou pesada, eu estou inchada, eu estou vertendo líquidos, eu estou inflamando, né? Então eu preciso fazer algo para acelerar meu metabolismo. Então eu vou dar fogo, né? Para eu poder sair daquele estado do parado, do pesado, né? Da inércia. Eu tenho que movimentar o meu corpo. Então eu vou saber que naquele momento meu corpo precisa de um alimento mais fogo para eu comê-lo e me botar para cima, ter energia, né? Então é o seguinte, o corpo nunca é igual, tá? A gente nasce com uma predominância, né, de um certo estado que aí vem de acordo com o pai, a mãe, como eles tiveram a gestação, como é que foi a gestação, a genética, tudo isso influencia. Então a gente nasce com um certo padrão de corpo, certo? E aí predomina um ou mais de um elemento, mas todos eles estão no teu corpo, tá? É importante saber que os 5 elementos estão no teu corpo. Mas você pode nascer com a predominância de 1 ou 2 ou 3 elementos. E eles têm que estar em equilíbrio a tua vida toda, porque é assim que você nasceu, assim que você tem que ir até o final da vida, para não ter saúde. Só que o que acontece? Quando a gente desliga, que sai do agora e começa a comer qualquer coisa e está ansioso, tu começa a gerar uma carga hormonal, né? Aí tem o cortisol, por exemplo, que é um hormônio da fuga, né?
que é importantíssimo e ele está mais latente de manhã, que é quando a gente está mais ativo, né, fazendo as coisas e menos quantidade na noite. Às vezes no dia a dia, na nossa cultura, né, atualmente a gente faz tudo ao mesmo tempo e chega de noite tu tá a milhão e inverte o ciclo, né? E aí você começa a adoecer, porque desequilibrou. Se o teu corpo tinha mais do elemento terra e tu começou a dar muito ar para ele, tu começa a inverter e desorganiza teu corpo. E aí começam os problemas de saúde, né? Então, vamos seguir aqui. Alguma dúvida até aí? Acho que deu para entender, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio, né, dos 5 elementos no nosso corpo, e a cada momento o nosso corpo está de uma maneira diferente, né? E tu tem que aprender a escutar essas maneiras diferentes do teu corpo se comportar, para te poder alimentar o teu corpo, né, do que ele precisa naquele momento, né? Então, se eu tô muito acelerada e eu não tô conseguindo me concentrar nas coisas, se eu der um alimento, né, que predomina nele o ar, eu vou ficar ainda mais agitada, né? Então a gente come aí os produtos industrializados, né, que não nos nutrem e, pelo contrário, desequilibram o nosso corpo. Então o sabor, ele indica a essência, tá? A essência de um alimento ou de uma planta. E é talvez essa essência o fator principal para compreender as suas qualidades, né? Então todo alimento ele tem uma essência, né? Ele também tem, indica a seiva, né? De forma que o sabor de um alimento ou planta reflete as propriedades da seiva que os alimenta. Então aquilo que eu vou ingerir, né, tem qualidades, tem propriedades daquele ser, né, daquele produto que eu estou ingerindo. As substâncias, as propriedades eu vou colocar para dentro de mim. Se eu faço parte do todo e eu pego esse elemento e ponho para dentro de mim, aquele todo vai entrar em mim e vai me causar, né, efeitos, né? Como todo alimento ele é considerado medicinal, né? Eu vou me alimentar com ele, eu vou me tratar com ele, eu tenho que saber que aquilo que eu peguei vai causar um efeito em mim. Causa e efeito, um dos princípios do Ayurveda, certo? A apreciação, né? Visto deste modo, o sabor reflete os sentimentos, que novamente é a essência da substância. Então, eu vou colocar para mim sentimentos daquela substância que eu estou comendo, né? Então, vejam a importância do pensar no que eu vou colocar para dentro de mim, né? Então, através do sabor, né, pode ser percebida a beleza e o poder dos alimentos ou das plantas medicinais. Quer dizer circulação, né, o que reflete o poder energizante dos sabores, né, essa circulação, né, esse fogo também de transformação vai para dentro de mim. Então, o que tem no alimento, eu estou ingerindo, né? E cada sabor, então, tem a sua capacidade energizante, né? A ver com os 5 elementos que a gente falou até então. Então, existem, né, para o Ayurveda, 6 sabores, tá? Diferente então da nossa medicina ocidental, da nutrição também, que não considera alguns dos sabores como sabores. Mas no Ayurveda existem 6 sabores, né? O primeiro, então, doce, que a nossa cultura é muito, muito priorizado, o sabor doce. O sabor ácido,
o sabor picante, o sabor amargo, o sabor salgado e o sabor adstringente. Certo? O sabor doce, todos os sabores são compostos de 2 elementos, tá? Então o sabor doce, ele está conectado à terra e à água. Então vejam que a terra e a água são pesados, vocês concordam comigo? A terra e a água carregam, vejam, a terra é o último elemento, é o mais pesado, ela carrega todos os outros elementos, carrega o éter, carrega o ar, carrega o fogo, carrega a água e forma a terra. Então a terra é o mais pesado de todos, tá? É a raiz, é o aprofundar, é o inerte, tá? O mais leve de todos é o éter, que não possui, né, nenhum dos outros elementos. O ácido é composto por terra e fogo. O picante, fogo e ar. O amargo, ar e éter. O salgado, água e fogo. O salgado é muito comum também na nossa cultura. O adstringente, ar e terra. Alguma dúvida até aí? Pode repetir todos de novo? Sim. Sim. Então, o sabor doce está conectado com o elemento terra e água. O sabor ácido, terra e fogo. O picante, fogo e ar. Ar é movimento, né, gente? Movimento. Quanto mais ar, mais agitação no nosso corpo, nos nossos pensamentos, né? Então é aquela pessoa que está sempre, tu fala uma coisa e ela não lembra o que tu falou, está sempre se movimentando, indo para lá, indo para cá. É uma pessoa com muito ar, né, na constituição física. O amargo é ar e éter. O salgado, água e fogo. O adstringente, ar e terra. Oi. Não sei se vai falar, mas me veio uma pergunta. Fale. O que seria o sabor adstringente? O que seria Então, sim, o adstringente eu vou falar um pouco depois, só deixa eu achar aqui pra ver. Tá? Não, eu posso esperar também. Só um pouquinho. Ó, os feijões, a alface, a alfafa, romã, a soja, o brócolis, o couve, a couve-flor, o aipo, a maçã, o açafrão da terra, a cúrcuma. Né? O adstringente, o sabor adstringente ele pode afetar o intestino grosso, ele pode causar gases, constipação, sentimentos de pavor e medo quando em excesso. Então a gente tem que sempre equilibrar, né, essa questão dos sabores. Como é medicamento, né, o alimento que a gente ingere, a gente nunca deve ir além, comer demais, né, porque senão eles causam efeitos, né, que são às vezes contrários ao que a gente quer, né? Então essa lei de causa e efeito é bem interessante. Então a gente não pode comer no excesso. Às vezes tu tá com ansiedade, tu pega uma coisa e come, pum, desequilíbrio no corpo. Aí surge um problema, né?
causou aquele problema. Daí vai no médico, o médico diz, não, isso não é nada, mas é que as doenças iniciam somente com sintomas que não são visíveis, né, num exame. Mas se tu deixar o desequilíbrio ficar, vai surgir uma doença. E aí vai ser comprovado quando os médicos te dizem, realmente tu tem isso. Mas no início da doença, vocês vão sentir um desconforto, né? E aí tu vai no médico e diz, não tem nada, isso é psicológico, não tem nada. Mas tu tá sentindo que o teu corpo não está em equilíbrio, né? É um problema já do início da doença, porque teu corpo não está equilibrado, esses elementos estão em desequilíbrio. E é incrível, gente, quando vocês dosam isso e entendem isso, tudo vai, sabe, vocês percebem o corpo se regenerando e tu precisa de algo, tu vai lá, pega aquele alimento que te dá e tu já se sente na hora revigorado, sabe? Então, na nossa cultura há um desconhecimento desse todo, né? E a gente foca na doença como uma coisa de, vai no médico e aí tu quer saber o resultado, mas é que não é assim de imediato. A doença surge depois de um grande período em desequilíbrio, né? Então, isso que eu vi que mais fascinou no Ayurveda. A medicina chinesa é muito legal também, né? Eu tenho visto bastante vídeos e é muito também complementar, eu vejo, porque fala bastante dessa questão dos desequilíbrios dos órgãos daí, sabe? E é muito interessante como a nossa cultura não foca em nada disso, né? E a gente come mal, né? Usando muita gordura, uma gordura ruim, né? Muitos elementos doce e salgado, as massas, né? Que a gente come um monte, bolacha, pães com farinha branca. É um exacerbamento, não sei se é essa palavra, como é que fala, de um certo elemento, né, e muito pouco do outro. Então as pessoas andam a maioria em desequilíbrio, né, e aí surgem os problemas todos de saúde. Tá, então aqui, deixa eu ver onde é que eu tava. Existem as constituições do corpo, né? Daí falando no Ayurveda, como eu falei, cada um nasce com uma constituição e essa constituição, com os hábitos da nossa rotina diária, nossa cultura, podem, né, causar desequilíbrio e eu vou ficar com problemas de saúde em função disso. A gente tem uma constituição Pitta, Kapha e Vata, né? Cada um desse tipo, né, de constituição, esses são os três principais, mas tem combinações também. Então isso é muito de cada um. E aí, se alguém quiser entender mais, é bom procurar alguém que entenda, né, e que faça, que seja um terapeuta, enfim, e vocês irem conhecer-se melhor, né? Para vocês entenderem o que está em desequilíbrio em vocês e vocês buscarem esse equilíbrio. Mas só resumindo, assim, tem essas constituições e combinações das constituições, né, que vocês vão entender o que o teu corpo está demais naquele momento, né, e fugindo da tua origem, né, para te poder buscar através do estilo de vida a reorganização do teu corpo e ficar em harmonia, né? Então a gente tem aqui, eu fiz um desenhozinho de um círculo, né, mostrando então aqui o doce, o ácido, o picante, o amargo, né, o salgado e o adstringente. O adstringente na nossa cultura, né, e o picante, eles são considerados como sabores separados, né, apenas como efeitos produzidos por certos componentes presentes nos alimentos ou em medicamentos. Não é considerado um sabor na nossa
na nossa cultura. Mas no Ayurveda eles são considerados sabores e são muito importantes, tá? Passando então, com o sentido do gosto, né, a gente interage com os alimentos que comemos. Cada gosto ou sabor afeta o corpo e a mente de formas diferentes. Já falei isso antes. Cada um deles tem benefícios e até malefícios se utilizados em excesso, como eu também já falei. O doce, por exemplo, ele nutre, né, os nossos tecidos, os nossos 7 tipos de tecidos, que eu tenho aqui também, para passar para vocês. Mas aí, falando de sabor doce, né, ele constrói os tecidos, ele aumenta a força, mas quando em excesso, o que que acontece? O excesso do doce, o que que acontece? E o doce não é somente o doce que a gente pega numa padaria e come, um brigadeiro, um quindim, não é esse doce. A substância doce, né, dos alimentos, digamos que vem da terra, que vem as raízes, né, são elementos doces, o trigo, né, doce. Se a gente comer demais o doce, vai causar o quê? Obesidade, problemas de síndrome metabólica, né, o diabetes, né? Então o excesso do doce, vejam como é comum na nossa cultura, né, o doce. Quantas pessoas têm síndrome metabólica? Hipertensão, colesterol alto, diabetes, problemas de preguiça mental, cansaço, né, e excesso de peso. Olha quantos problemas desse tipo a gente tem na nossa cultura e que a gente vai no médico e toma remédio praticamente metade da vida, né? Porque tu chega lá aos seus 30, 40, 50 anos, o que você tem? Colesterol alto, toma esse remédio, e a pessoa fica a vida toda tomando aquele remédio, né? Sem fazer nada para mudar o desequilíbrio, mas o excesso de doce, né, está causando esse problema e a pessoa não sabe, né? Muitas vezes. Então, esse foi um exemplo. Oi, alguém quer falar? Qual o sentimento relacionado doce? Doce? Esse sentimento de preguiça mental, de desmotivação, de cansaço, de... como é que eu vou te dizer? Tipo uma letargia, sabe? Até a depressão, né? Baixa autoestima, causa inchaço no corpo, né, gurias? O corpo inflama. O que é a celulite, né? A celulite é o acúmulo de alimentos não digeridos, né, no nosso corpo. Na verdade, não é toxinas, né, mas são alimentos não digeridos, né? Que a gente comeu, o nosso Agni, que é o fogo digestivo, não estava bom porque eu estou em desequilíbrio, o meu corpo não digere, né, e gera um desequilíbrio causando uma doença. E a celulite, né, por exemplo, os mucos em geral, é um sinal de que o corpo está com excesso, né, excesso de água, por exemplo, causa inflamações, muco, né, e a celulite é uma inflamação, né. Então, quando vocês organizam a alimentação de acordo com a constituição de vocês, vocês vão ver que o corpo dá uma mudada, né, desinflama. E o excesso da inflamação, processo contínuo, vai gerar massa no corpo, massas que não são adequadas para o funcionamento. Essas massas podem ser, né, um nódulo, né, pode ser aquele outro que dá, tipo, no útero, excesso de... cistos, E até, Mari, também essas coisas, tipo, esses nós nas costas também pode ser isso? Pode ser também o desequilíbrio, porque tu tá gerando amontoado, né? As fibras estão todas embolotadas, né?
não estão relaxadas, o corpo está no desequilíbrio, né? Tudo que é massa, né? O catarro... Oi? Isso, miomas, e tem um outro também que pólipos, que podem vir a gerar o estado mais grave dessa fleuma, né, que é essa inflamação que no início era mais líquida. Se tu deixar, vira um tumor e até cânceres, né, que é o conjunto da massa. Excesso de elemento, terra e água. Oi? Pólipos, eles têm vários órgãos, inclusive no fígado. Exatamente. Pólipos, Sim. no fígado, pólipos. Exatamente. Tu pode repetir os alimentos depois? Sim. Aham. E sobre a insônia? O que causa esse desequilíbrio? Então, a insônia, eu vou falar um pouco da insônia de tarde, na outra palestra. Mas a insônia, de repente, por exemplo, se tu tá com sono, não consegue dormir, né? Tem vários tipos de insônia, né? Tu pode não ter sono no início, custar a pegar um sono e depois dormir bem. Tu pode acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir. Então tu tem que analisar que tipo é essa insônia. Cada uma tem características diferentes, né? Que vão ser tratadas de maneiras diferentes. Mas se tu tá com muita agitação mental, é o excesso de ar, né? Então, alimentos que te deixam muito acelerada, né? Se tu comer próximo da noite, tu vai ter insônia, por exemplo, né? E é importante ressaltar, né, que o nosso corpo tem uma constituição e essa constituição segue os ciclos da natureza também. Então, durante o dia, tu tem um período mais kapha, um período mais pita, um período mais vata, um período mais kapha, um período mais pita, e é um ciclo. Então, se eu comer elementos, né, de sabores muito que me deixam acelerada de noite, né, por exemplo, um picante, um sabor que me dê energia, né, eu vou perder o sono, porque de noite eu preciso estar tranquila para dormir. Se eu comer muito tarde, eu vou ter problema de indigestão, né? O meu Agni não vai funcionar porque o meu fogo não está, o meu corpo não está no período pita de comer, né? E eu vou perder o sono porque eu não consegui digerir meu alimento, né? Então, por isso tem horários do dia para a gente comer certos alimentos também. Então, é tudo bastante ligado com o ciclo da natureza, né? E o nosso corpo passa por períodos durante o dia. Então, de manhã, período kapha, até as 10 da manhã, né? Então, é um período mais lento, que eu tô com mais preguiça. Se eu comer uma coisa que eu preciso digerir, eu não vou ter fogo digestivo, né, para digerir esse alimento. Então, sobra alimento no meu corpo que vai gerar uma inflamação. Então, eu tenho que controlar esses meus alimentos conforme o horário do dia. E comer somente quando tem fome, né? Se tu não tem fome, não coma. Tem que esperar digerir o teu alimento, sentir o teu estômago vazio, né? O teu corpo leve. Vejam, mais ar. Sintam o corpo mais vata para poder comer novamente. Se eu tô com o meu estômago cheio, ele tá denso, né? Eu tô pesada, eu tô água e terra, né? Então eu não vou ter capacidade de digerir mais coisas se eu comer. Então, se tu tá com ansiedade, tu vai comer, teu corpo não digere, porque não tem capacidade digestiva, fogo digestivo para digerir aquilo ali. E tu vai ter insônia, tu vai ter problemas de comportamento, tu vai ficar agitado, tu vai ficar inquieto, né? Porque tu não conseguiu digerir o alimento, né? Então, a digestão é tudo no Ayurveda. Tipo, digestão, tu tem que estar digerindo bem para ter saúde. Então, para te digerir bem, tu precisa de
estilo de vida adequado, que é o que a gente vai falar na palestra da tarde. Não importa se você... Oi? Sim, eu vou falar sobre o sono, porque a gente tem 4, né, torres que nos sustentam, né, e uma delas é o sono, né. Então, se tu não tem um sono adequado, é o primeiro aspecto para não ter saúde, porque é no sono que tu recupera as tuas estruturas, né, e a gente precisa dos 6 sabores na alimentação, em cada alimentação, em todas as alimentações que a gente for fazer, tem que ter, é importante ter os 6 sabores. Isso não importa o tipo de corpo, que constituição física tua, tu tens que ingerir os 6 sabores. No entanto, se tu souber da tua constituição, o que está em desequilíbrio, tu vai buscar, né, nos alimentos e vai ingerir um pouco mais, talvez, de tal sabor, né? E menos do outro, mas tu vai ingerir os 6 sabores. E não comer somente um sabor, tipo, vou comer um X, né? E aí é um monte de pão com uma carne que vai glúten também, aí é um monte de sal, um monte de produto industrializado. E vejam, sobre os produtos, sobre os alimentos, né, que eu separei aqui, deixa eu ver onde é que tá. Alguma dúvida mais, gurias? Vão comentando. Ô Mari, pode dizer também quando posso dar, quando o sabor está em equilíbrio no corpo, quando, porque tu disse, né, o doce em excesso ele causa tal coisa, mas quando ele está equilibrado. Equilíbrio, ele age na formação das nossas estruturas. Ele acalma, né? Ele dá tranquilidade, ele participa da formação dos nossos ossos, dos nossos órgãos, dos nossos músculos, na regeneração dos tecidos, na construção, né? A gente precisa, por exemplo, se tu fica muito tempo sem comer, começa a baixar a tua glicemia. O que acontece? Você vai entrar até em coma se tu deixar, porque tu não tem mais energia, né, para colocar o teu corpo em funcionamento. Então o sabor doce, ele te dá essa base, né, para te manter-se saudável, né, com uma estrutura muscular boa, com uma estrutura óssea boa, com os órgãos sadios, né? Com a fluidez dos líquidos adequada. Que eu ia falar aqui, ó, gurias. Sattva, Rajas e Tamas, né? São os trigunas, os atributos da mente. Então, a gente tem o corpo físico e tem a mente, né? Os alimentos também têm essa essência da mente. Então, um alimento sattva, tá? É um alimento que está mais próximo da pureza. É um alimento mais puro, é um alimento que me traz mais energia. Então ele tem qualidade da inteligência, da bondade, da harmonia, do equilíbrio e da estabilidade. Então a gente tem que buscar se alimentar de alimentos sattva, né? Bem como no yoga, né, na dança também a gente busca uma mente sattva, né, que é uma mente mais plena, mais em conexão com o agora, como a gente falou lá no início, de eu perceber como está meu corpo, né, como é que está meu corpo agora, né. Então é uma mente sattva, são alimentos sáttvicos. Frutas, legumes, verduras, grãos, cereais, castanha, o mel, o ghee, que é a manteiga clarificada, o leite, dependendo da qualidade do leite, né, gente, o ghee também. Mas vejam que o Ayurveda não é vegano, tá? Muitas vezes tem tratamentos com leite, tratamentos com animais, carnes de animais, mas é tudo voltado para a medicina, né? Não é essa coisa louca que a gente vê no nosso dia a dia, tá?
é voltado para a medicina, né? E algumas especiarias e ervas são tudo alimentos sátívicos. Veja, o mais próximo da terra possível. Se você não tem um orgânico para comer, né? Mas aí tu vai optar, vou comer, não é orgânico, eu não vou comer. Aí tu vai lá e pega um alimento industrializado, que é um alimento tama, que tem qualidades de inércia, da escuridão e do embotamento, alimentos tamas, né? Mente tama é aquela mente que está na escuridão, que não percebe, que é parada, que não funciona adequadamente, né? Os alimentos também. Aí tu vai lá e pega um alimento industrializado, eu não comi porque não fui na feira orgânica. Não, é melhor tu comer o alimento que não é orgânico, mas que está próximo da natureza, né, do que tu comer um produto industrializado porque o outro não era orgânico. Não, é melhor tu comer o mais próximo, mesmo não sendo orgânico, do que tu comer um produto industrializado, né, que tem pouco prana, pouca energia vital, já passou por vários sistemas, né, de refinamento, mistura de produtos químicos. Esse produto não vai nutrir o teu corpo, ele vai causar desequilíbrio, não vai digerir, vai gerar inflamação e vai começar um processo de doença. E os alimentos rajas são alimentos então intermediários, né, que têm a qualidade da mudança, da atividade e da agitação, né? Por exemplo, café, chás com cafeína, muito chocolate, bebida alcoólica, o alho, a cebola e também as pimentas, né? Quando em excesso, vão te dar muita agitação e vai te tirar do equilíbrio também, né? Então, elementos sátiva, rajas e tamas. Assim como os alimentos, a nossa mente funciona da mesma maneira, tá? Então a gente tem que buscar no dia a dia atividades mais sátivas. São atividades que buscam a conexão com o nosso corpo e com o universo. Seguindo aqui. Até que horas vai mesmo essa aula? Que eu já me perdi. É um monte de coisa, né, gurias? Eu entendi que ia ter meio-dia. Já é 12:10. Também Tem. Oi? Que, gurias? Que? Eu também. Eu não sei se tem mais alguém que ia entrar. Não sei se tem mais gente, mas eu acho que é vocês, né? Viram como é muita coisa e que tudo é muito perfeito? Não acham perfeito? Aí vocês dizem, há mais de 5.000 anos as pessoas sabiam disso e aqui as coisas estão a gente buscando novamente essa essência que foi meio que destruída no caminho, né? E aí poucos sabem, e as pessoas vivem com uma mente tama, uma mente na escuridão. Não é bastante chocante? Os índios têm as mesmas noções, né? A medicina deles, as culturas, né, de diversos povos da antiguidade eram muito sábios, porque tudo é muito redondo, é muito perfeito, né? Deixa eu ver aqui onde nós estávamos. Oi? Será que depois de casar, as apresentações, o que cada um fez pelos dois? Sim. E daí isso que participava e o que causa excesso, quando ele está equilibrado, o que Tá, então. Estou fazendo um quadro aqui de... Sim. Deixa eu só aqui. O doce, então, como eu falei, ele está associado a essa manutenção de tecidos, né? E na mente também ele dá essa sensação de contentamento. Por isso que às vezes tu tá
triste, tu vai lá e come um monte de doce, né? Só que a gente come o doce, porque realmente tu vai estar sentindo, porque teu corpo está pedindo um elemento doce, porque mexe com os hormônios, a tristeza, desregula um pouquinho e tu vai lá, eu quero doce. Só que tu busca um doce refinado, e aí um problemão vai te causar mais desequilíbrio e tu vai ficar mais triste, entende? Ao passo que se tu for lá e consumir uma massala doce, por exemplo, com uma frutinha doce, tu vai ter nutrição, vai melhorar a tua tristeza no sentido geral, vai te afastar dessa tristeza e vai te deixar mais em equilíbrio, né? E é um alimento doce, né? Mas não é o açúcar refinado daquele doce que a gente está acostumados, né? O salgado, ele favorece a digestão e ele tem efeito sedativo. Ele afeta os rins, né? Às vezes tu diz, diminui o sal, né? Por causa da pressão arterial. Só que daí fala só isso e a pessoa sai do médico com essa ideia sem ter uma noção do todo, o que é triste, né? Daí tu só vai ter a noção de parar, tirar o sal e continua tomando remédio. Isso tá tudo errado, né? Então, o salgado, ele afeta os rins, ele pode causar a hipertensão, edemas, que tem a ver com essa inflamação, os cálculos renais, sentimentos de ambição e avareza. E quando é equilíbrio? Quando em equilíbrio, ele favorece a digestão e ele tem um efeito sedativo. Sim. O sabor ácido, ele melhora a circulação, favorece o coração, estimula a mente e os sentidos. Tomate é um exemplo, né? No salgado a gente tem os peixes, né? As algas, frutos do mar, sal marinho, sal de rocha, os frutos do mar, os peixes de água salgada, as algas. O ácido a gente tem o tomate, a abobrinha, uvas verdes, o queijo, o iogurte. Mas vejam, né, gurias, os laticínios estão conectados com a inflamação e as rinites, né? Tem que ter bastante cuidado aí, que o excesso de laticínios podem causar muco e inflamação. Mari, o ácido em equilíbrio, o que tu falou do coração? O ácido melhora a circulação, favorece o coração, estimula a mente e os sentidos. E quando ele está em desequilíbrio? Em desequilíbrio, ele causa gastrites, úlceras, sentimentos de inveja e ressentimento. Sabor picante. Deu esse aí? O sabor picante, ele é estimulante. Favorece a digestão, a circulação e o metabolismo. Então, quando tem muito excesso, né, gente, de água e terra, por exemplo, uma constituição mais cafa, a gente
precisa ingerir um pouco, né, do picante, do ácido também. Em seguida vocês vão sentir que já dá uma revigorada, né? E a gente desincha e vocês vão se sentir mais ativos, né? Com menos sono. Isso para quem tem uma constituição mais cafa. Eu tenho uma história com pimenta, que agora que falou que pimenta é relacionada com ar e agitação. Em 2008. Tá sem som, Fé? Aqui agora. Não, em 2008 eu tive um problema sério problemas respiratórios, eu fiquei 6 meses tossindo direto e era meu primeiro ano no Brasil, aí eu tive que ir no hospital fazer tratamento de mais de 6 meses, disseram pra mim que eu tinha asma, eu tinha que começar a tomar aquele... eu esqueci a bombinha, aquela... Pirotec, porque tomar Pirotec, que tem vários problemas de coração para quem toma, e eu nunca tomei, porque me falaram isso. E aí naquela época eu não podia dormir mais, porque nessa posição Sim. toda essa região. Então teve uma noite que eu acordei porque eu tinha caído no sono e acordei porque eu não estava respirando. Porque eu não estava respirando. E eu levantei, fiquei ereta, tentava respirar e nada entrava nem pela boca. E eu lembrei que eu tinha pimentas na geladeira, eu sempre tenho pimentas. E eu lembrei que pimenta tem a ver com aumentar a circulação e oxigenar a circulação. Sim. Então eu enfiei uma pimenta na minha boca, sem respirar, e em segundos já liberou tudo. Tu viu que aumenta o fogo, né? Aumenta o metabolismo. Então, daí pra asma, eu tenho asma também. O que eu faço? Eu boto mel com pimenta e funciona. Tipo, mistura o mel não se deve aquecer, tá, gente? Come o mel normal, sem aquecer, tipo, não bota no chá e aquece. Eu boto o mel e boto a pimenta do reino. Tipo, funciona muito pra essa questão da circulação, né? Movimento, né? E aí, pra asma é muito bom. O orégano também, mel com orégano, fortalece os pulmões, né? E abre, desmancha as vasoconstrições. Tipo, é um remédio, assim, ó. Antes de dormir, agora eu sempre faço. Eu boto mel com pimenta, às vezes eu boto o orégano junto também e funciona. Tipo, é muito, muito, muito bom. E eu ultimamente eu tô pensando mais sobre, porque fala da apneia, que não tem cura para apneia, e muita gente acaba dormindo com aquelas máquinas, né? Mas eu ultimamente estou pensando, eu percebi esses dias que eu consigo controlar o tamanho das minhas vias respiratórias aqui no nariz. Eu às vezes estou falando com tensão e eu tenho que relaxar para abrir. E também a posição da nuca, né? Sim. As pessoas com apneia, elas dormem assim, isso elas Então sim. Tem uma relação. Tem gente que paga milhões de cirurgias e ainda vive com apneia, né? Exatamente. Eu tô pensando Tudo é que tem que observar e tem que ir atrás de tratamentos que não é alternativo, na verdade faz parte da medicina integrativa, né? Porque uma interage com a outra, mas essas medicinas antigas, gente, tem assim, ó, para quase tudo tem uma solução. E é tudo à base de produtos que são naturais, né? Claro que a medicina moderna ajuda muito em casos graves, é excelente, né? Tipo, há solução para problemas que são gravíssimos e que na época não teriam os aparelhos todos, né? Mas para o processo de doenças iniciais, maus
mal-estar que a pessoa tenha no dia a dia e tal, é importante, né, ter esses conhecimentos para te agregar a um tratamento da medicina tradicional. Nossa, né? Então, se a pessoa não tem, tu vai confiar somente num lado, né? E tu não tem a outra visão. Sendo que tu pode unir as duas coisas e ter um campo muito amplo, né? E evitar, muitas vezes, medicações, né? Que são de uso crônico. Como para asma, por exemplo. Eu não usei nenhuma vez a bombinha ainda. Tipo, eu tenho, mas eu não uso. Quando dá, eu encho de pomada natural, eu boto bolsa de água quente aqui no peito também, dilato os pulmões. Isso eu descobri agora há pouco, tipo, dormir abraçada um pouco numa bolsa de água quente, sabe? Dilata a musculatura e o pulmão é músculo, né? Os brônquios se dilatam. Então é buscar outras maneiras de entender a medicina, né? Porque na verdade nós temos o poder de nos curar. Claro, tu vai precisar de uma ajuda em determinado momento, mas não é uma ajuda a vida toda, entendeu? As pessoas dependem uma vida toda, muitas vezes. Pega uma pessoa de 30 anos e pergunta se ela já não está precisando tomar algum medicamento. Né? E aí tu tem lá cistite, tu tem coisas assim que às vezes as mulheres têm bastante, né? Tipo cistite, daí tu passa um óleo, né? Lá na vagina de gergelim, ele cura muitas coisas. Tu vai ver que no outro dia já sumiu os sintomas, né? A oleação é importante, né? Olhar o corpo em determinados momentos para nutrir, né, a pele, que é o nosso maior órgão. Seguindo ali, ó, gurias, o amargo, né? Ele desintoxica. Oi. Em excesso picante. Tá. Então, o picante, a gente tem o gengibre, as pimentas, o cardamomo, que é essencial também na alimentação, a cebola, o rabanete e o alho. Em excesso, o picante ele afeta os pulmões, ele pode causar tosse, hemorragias, sentimento de ódio e inimizade. Então aí tu viu, Fé, que em excesso ele causa um desequilíbrio, mas que quando a gente consome na medida, né, ideal, né, tu tem um benefício dele. Mas se tu começa toda hora, agora é só o picante, daí causa um desequilíbrio que vai agir lá no próprio onde ele causava um bem-estar, ele vai causar um problema maior. Mas tu viu que realmente a conexão tá lá com os pulmões, né? Legal, né? O adstringente, o amargo, então, ele desintoxica, ajuda na digestão do açúcar e da gordura, clareia a mente e as emoções e favorece a meditação. Ajuda na digestão desintoxica, ajuda na digestão do açúcar e da gordura, clareia a mente e as emoções e favorece a meditação. Eu acho que na medicina chinesa ele está conectado ao baço pâncreas, que na aula de Graham eu já falei para vocês da importância, né? Para a imunidade, para desintoxicar o corpo. Ele está conectado, se eu não me engano, na medicina chinesa ao sistema baço-pâncreas. E ele é muito importante, o amargo, né? Porque se está conectado ao baço-pâncreas, aquela noção dos órgãos no lugar, que eu já falei na aula, né? Da colocação dos órgãos. E não é só os órgãos digestivos. Até a pálpebra dos olhos, às vezes caída, as olheiras, a pele flácida.
tem a ver com o baço pâncreas, né? Que quando está em bom funcionamento, ele deixa teu corpo desintoxicado, ele deixa teu corpo com uma boa digestão, né? E ele atua no sistema linfático, porque ali é onde está um dos centros, né? O sistema linfático, né? Ali onde há também o sistema imune, né? Então, o baço pâncreas e o sabor amargo é bem importante. Sabor amargo tem o jiló, jurubeba, almeirão. Eu acho que eu só conheço o jiló, mas eu como muita rúcula. Eu acho que o radite, se não é picante, ele é tipo amargo. O radite, que é comum para nós, né? Tem que dar uma pesquisada. Mas eu como sempre. Não teria alguma relação com o sistema hormonal também? Porque eu estou pensando no chimarrão. O chimarrão já é um costume indígena, já é uma coisa super contemplativa, as pessoas que tomam. Sim. E na minha família a gente tem muitos desequilíbrios hormonais. E teve um período que eu estava tomando chimarrão com certa regularidade. Quando eu visitei a minha mãe olhou para minha pele e achou que a minha pele estava muito limpa, sem impurezas, que era como minha irmã tinha desequilíbrios hormonais, ela tinha muito acne. E eu tinha algum, não tanto quanto ela, e daí quando ela me viu de novo, ela achou muito limpa, assim, a minha pele. E eu não estava fazendo nenhum tratamento, eu falei, eu não sei, pode ser chimarrão. Porque eu sei que na alimentação chinesa tem para eles valorizam muito o chá por causa da água quente. Isso, exatamente. É porque o nosso corpo, ele tem uma temperatura, né, gente? No Ayurveda, nunca praticamente ingerir alimentos gelados. E na medicina chinesa também, eu tenho visto que eles falam muito no morno, né? Por quê? É a temperatura ambiente ou o morno. Porque o nosso corpo tem uma certa temperatura, tá? Daí, se tu colocar um alimento gelado, vai dar um espasmo no teu estômago e todos os líquidos, todas as enzimas do fogo digestivo, tu apaga o fogo digestivo. Tu apaga as reações químicas por um período. Aí a comida fica ali até o teu corpo normalizar, esquentar e voltar a funcionar, né? E esse período, então, é um período sem digestão, que tu tá gerando, né, um processo inflamatório. O gelado, né, ele não tá na temperatura do teu corpo, ele tá fora, ele tá além, então ele congela por um tempo e apaga a tua capacidade digestiva. E o morno, ele ativa o baço e o pâncreas, né? Porque ele precisa do morno para soltar, tudo a ver com os hormônios. Tudo é hormônio, né, gente? A gente funciona em função dos hormônios. Se a gente tem algum problema de saúde, vai desregular o sistema hormonal. E o yoga age para te regular os hormônios, né? No sistema eixo, né? Crânio e cóccix. O Ayurveda também regula, né, os teus hormônios, né? E o sistema baço-pâncreas precisa estar numa boa condição para que vá uma mensagem para o teu cérebro, lá na tua glândula, né? No hipotálamo, vai soltar hormônios que vão de volta e mandar, né, para a tua digestão, né, certos hormônios para digerir, né, e para todas as outras funções, sistema reprodutor, sistema excretor, né. Por isso, por exemplo, o hormônio, né, o cortisol, por exemplo, quando está em excesso, tu fica com excesso de adrenalina no corpo, né, e aí tu vive em função de estar em alarme, né, tu está o tempo todo querendo fugir do predador, né? E aí vai te causar inúmeros problemas de saúde em função dessa regulação hormonal. Então, quanto mais os
alimentos forem sátiva, buscando essa contemplação, né, se acalmar o corpo, é tudo ação hormonal, porque tu vai estar liberando mais acetilcolina, que é o hormônio da tranquilidade, do relaxamento, vai baixar a pressão arterial, é como um passe de mágica, entendeu? E tu vai conseguir digerir melhor. Então, o alimento, ele não deve estar quente demais e nem gelado, frio demais. Tem que estar numa temperatura, né, que o teu corpo tenha um bom águia, um bom fogo para digerir, tenha liberações de enzimas, de hormônios, de substâncias que auxiliem, né, na boa digestão. Então, dizem, se tu tá com uma boa digestão, tu pode comer pedra que não vai fazer mal. Mas se tu não tem uma boa digestão, tu vai comer alface e vai te fazer mal. Então, o importante de tudo é uma boa digestão. Tu tem que estar buscando a boa digestão, tá? Se tu não buscar a boa digestão, o equilíbrio do teu corpo vai causar um problema de saúde, vai ter uma doença. Então, teu corpo tem que estar em equilíbrio. O que seria uma boa digestão? Boa digestão é a capacidade do teu corpo, né? E aí o sistema baço-pâncreas, muito importante, porque caiu no teu estômago, na boca já inicia a digestão. Se tu tá com uma má digestão, a tua boca já não vai ter saliva suficiente para quebrar algumas partículas e para te sentir o gosto do alimento e o resto do teu corpo liberar enzimas, liberar, né, diversas substâncias para fazer a quebra das moléculas, né, e para a formação dos teus tecidos. Então, na boca já inicia tudo. Tem uma que eu até ia fazer pra gente experimentar, que é o seguinte: pega um alimento, uma maçã, uma fruta, fecha os olhos e coloca próximo do teu nariz. Aí você vai sentir as reações que o teu corpo tem ao aproximar, né, do teu nariz o alimento. Tu vai ver que começa a salivar, o estômago começa a ter motilidade, todo o sistema tem motilidade, né? A gente não percebe, mas sim, o esôfago já começa a ter os movimentos peristálticos, o estômago também, o intestino. Por isso que evacuar é o primeiro passo também para te ver se a pessoa está bem de saúde. As tuas fezes dizem tudo. E é a primeira pergunta numa consulta Ayurveda, né? Se tá muito mole, se tá muito dura, se tu vai todo dia. Quando tu come, tu aproximou, os tubos todos começam os movimentos peristálticos, né? De ondas, para digerir. Vai chegar lá no intestino. Se tem algo no intestino, vai empurrar e vai sair. Então, toda vez que tu come, o ideal é tu evacuar também. Porque tu vai estar eliminando, né, pelo menos uma vez ao dia e geralmente ao acordar. E aí eu vou falar da rotina diária na outra palestra. O evacuar ao acordar. Quando tu acorda, tu tens que prestar atenção no teu corpo e tu vai sentir que começa a se mexer. O estômago vai roncar um pouquinho. Em seguida, o teu corpo está movimentando, tu estava dormindo, teu corpo estava tranquilo. Acordou, o corpo já está nesse alerta. E aí o cortisol, que é esse hormônio da fuga, já te prepara, né, na antiguidade para caça. E essa motilidade vai fazer com que tu evacue. Então a digestão inicia na boca e termina na evacuação. Urina, fezes, suor. Tu tens que ter isso adequadamente, senão tu não está com uma boa saúde. Tu está retendo alimentos que não são digeridos. Então o baço-pâncreas, ele pega o alimento do estômago e ele quebra as moléculas todas em
um estado que possa ir, né, seguir o trato digestivo, né, e ser assimilado, né, pelo nosso sangue, pelo nosso plasma, né, pelos tecidos todos, os 7 tipos de tecido, né, plasma, sangue, músculos, eu anotei aqui. Entendeu que aí o baço, o pâncreas é responsável por essa quebra. Se tu não tem uma boa digestão, a quebra não acontece, né? E tu começa a reter alimentos que não foram digeridos, vai para o sistema linfático, o sistema linfático não dá conta, aí o inchaço no final do dia é um dos fatos para te observar que algo não está bem, tipo a barriga maior no final do dia, pés inchados, pernas inchadas, membros inchados, né? O abdômen, se tu tá comendo mal, é batata que no final do dia tu vai acabar o dia com a barriga maior. E de manhã a barriga tá fininha. É líquido retido, sistema linfático, né? Que está conectado ao baço e ao pâncreas e a esse processo de digestão. Ele tira das células, né? E manda embora. Se não está funcionando bem o sistema linfático, tira das células e mantém o sangue. Mantém aquela circulação do líquido, tu retém esse líquido com partículas que não são boas para o teu corpo, que não te nutriram, porque as células estão tão sem capacidade de absorver que começa a fluir tudo na corrente sanguínea. E aí incha, né? Por isso tem a drenagem linfática, né? Faltou algum dos sabores ali, né? O adstringente. Ele melhora a cicatrização, ele melhora a saúde da pele, viu, Feri? A saúde da pele. E ele é diurético. Isso que eu falei agora. O adstringente, então, ele melhora a cicatrização. Ele é um anti-inflamatório também, né? Melhora a saúde da pele. E a pele, ela, como é o nosso maior órgão, através dela tu pode ver também como está o nosso corpo, né? O funcionamento, a língua também e o pulso também. Por isso que tem exames, né, que são feitos na língua. A averiguação pela língua, né? Que eu quero muito aprender a fazer e que eu observo a minha sempre. Eu observo a urina também. Eu boto um vidro todo dia de manhã. Na língua. Sim, mas o Ayurveda também. O Ayurveda também, língua, pulso, a urina, vocês podem ver se vocês são mais de constituição Kapha, Pitta e Vata pela urina. Se botarem a urina num vidrinho e pingarem uma gota de azeite, de óleo de gergelim, se fica redondinho, vocês estão com a constituição no momento mais Kapha. Se ela se espalha com facilidade, é Vata. E se ela fica toda quebrada, é Pitta. Só é melhor depois conferir isso melhor, eu posso dizer melhor, porque agora eu estou falando o que eu estou lembrando. Mas o Kapha eu tenho certeza, porque o meu sempre fica uma bolinha. Sou muito Kapha. Terra e água, qualquer coisa que se eu comer muito, tipo, salgado, eu incho. É horrível. E fico numa letargia. Ô Mari, o desequilíbrio no amargo, o que causa? Então, o amargo afeta o coração, causa insônia, anemia, hipotensão,
baixa da pressão arterial, sentimento de desgosto e tristeza. Isso em excesso, né? O amargo. E o adstringente em excesso, ele afeta o intestino grosso, pode causar gases, constipação, sentimentos de pavor e medo. Tem um exemplo de um alimento adstringente? Sim. Então, o adstringente, feijões, alface, alfafa, romã, soja, brócolis, couve-flor, o aipo, a maçã, o açafrão da terra, a cúrcuma, que é bastante usada, né? Tá bem na moda a cúrcuma e realmente é excelente. A cúrcuma deve geralmente vir acompanhada da pimenta do reino, porque ela libera algumas substâncias boas somente na presença da piperina. Eu acho que é uma substância que tem na pimenta do reino. Não sei se é bem esse o nome. Mas as duas agem em comum, liberando mais benefícios da cúrcuma, né? Mas a cúrcuma é indicado comer sempre. Daqui a pouco eu tenho que ir porque eu tenho meu filho, né? Eu Sim. tenho que organizar ele agora no almoço. Tá. Mas só te perguntar se você as ervas, abraçá-las. Então, gurias, olha só. Na verdade, aqui já estava chegando no fim mesmo. Eu peguei e pedi para vocês pegarem para fazer a massala, né? Que é massala é um conjunto de ervas, tá? O curry, por exemplo, é uma massala, que é bem comum aqui no Ocidente, né? Mas vocês podem fazer a própria massala conforme vocês estão se sentindo. Então, tem os 6 sabores, né? Ela é uma massala tridosha, que serve para os 3 tipos de dosha. Essa que eu vou passar agora. Então, como é que funciona? Vocês vão pegar as ervas, tá? Ou é que ervas geralmente é mais as folhas, né? Folhas aromáticas. Aqui a gente tem mais as especiarias, né? Que tem o óleo essencial. Daí tem em pó e tem também em grãos, né? Vocês podem ter as duas e podem moer em casa. É melhor até, porque às vezes o pó comprado pode vir com farinha, né, junto. Mas se vocês tiverem, vocês podem fazer em casa. Como é que monta a massala? Vocês vão pegar um pratinho, vocês vão ver o que vocês estão precisando mais, né? De qual dos elementos vocês acham que no momento estão precisando, né? E aí vocês vão pegar as ervas e as especiarias, né? Aqui eu tinha pedido o cominho. Então a gente pega uma colher, né? Deixa eu só passar aqui que as minhas gatas vieram agora aqui. Vão pegar uma colher de chá, essa daqui é até maior. É que depende da quantidade, não é bom fazer muito para não... Dura mais ou menos uns 3 meses, é bom comer fresco, né? Geralmente. Aí vocês vão pegar uma colherinha lá, ó. Vão colocar uma medida do cominho em pó, no meu caso, se é em grão, vocês tostam um grão. Eu fiz aqui, ó, com o coentro. Eu botei um pouco de ghee, que é a manteiga clarificada. Põe um pouquinho para tostar até liberar o sabor, o aroma, que daí vocês vão sentir mais o gosto, né? E ativa as propriedades do grão que vocês estão cozinhando, mas é levemente uma tostadinha. Aí eu tenho esse tipo um pilão, que tem o nome, esse aqui é o grau e o pistilo. Aí vocês vão socar o grão até amassar, né? O meu eu só tinha em grão esse, então eu amasso esse. Eu já tostei um pouquinho antes. Daí largo um pouquinho mais do sabor e das propriedades. Bota um pouquinho lá, então, do cominho.
que é bem importante também na alimentação, o cominho, o gengibre em pó. E vejam, quando vocês consomem o pó, é diferente de consumir o gengibre raiz, tá? Seco, e é diferente consumir a raiz quando ela tá, tipo, úmida. Como é que se chama? Não sei, agora não me lembro como é que é. As propriedades são diferentes, tá? O pó, ele é mais seco. In natura, ele é mais úmido. Aí as propriedades no corpo medicinais são diferentes. Tipo, o pó, ele seca mais o corpo. Então ele seca mais os mucos, por exemplo, tá? Então o em pó, que nem a canela, que nem os outros que são em pó, eles secam mais, né? Daí aqui a pimenta do reino. Eu gosto da pimenta, mas tipo a Elisa não tá consumindo. Oi? Uma colher de... eu botei essa aqui, que é tipo de chá, mas vocês podem ver, a pimenta do reino podem botar menos, tá, gurias? Vocês vão fazer à medida que vocês querem, né? Coloquem iguais as medidas, porém, a quantidade que vocês querem fazer, né? A pimenta do reino, cada um coloca o quanto vocês acham necessário. Eu gosto de sentir o sabor picante, porque para mim ele me ativa a questão do cafra. Aí, Elisa, como tu falou que não se dá bem no momento com a pimenta, era bom tu analisar o porquê disso, porque tem algum motivo de desequilíbrio aí. É o que eu ia te falar já da outra vez. Porque a pimenta, ela é essencial, ela é muito bom para a saúde. Tu tem que ver o que está causando esse teu problema com a pimenta. É bom tu consultar alguém terapeuta, sabe? Eu tenho uma médica que eu vou, que é muito boa. Se quiserem um contato, ela é maravilhosa. Tipo, ela é endócrino, ela é professora de yoga e ela é terapeuta ayurveda. E ela realmente faz, tipo, a pessoa ficar bem equilibrada. Ela é muito boa. Daí pega o açafrão da terra, que é muito importante o açafrão, né? E aí bota também uma colher do açafrão. E no meu caso aqui, tá em grãos, eu teria que moer o meu coentro, que tá em grãos. Ele é mais docinho. Então aqui a gente está contemplando basicamente todos os sabores, né? Que é o picante, o adstringente, o doce, né? E aí a gente vai misturar. Vocês podem, eu vou moer o meu aqui. Vocês vão pegar um vidrinho tapado para ficar bem fechadinho, para armazenar. O que vocês podem fazer? Podem tostar um pouquinho no ghee, se quiserem, tá? Botar na frigideira o ghee, tá? Pegar todas essas especiarias que vocês estão aqui, misturar e colocar na frigideira com um pouquinho de ghee ou um pouquinho de óleo de coco extra virgem, mas é bem pouco, é só para liberar um pouco mais as propriedades da masala, né, das ervas, e liberar um pouco mais do aroma. Então aqui eu botei o meu cominho e sai, sério, um cheiro muito bom. Sim, é que eu botei o coentro em grão. Daí eu amassei ele aqui. Gente, o cheiro muito bom. O coentro também não poderia ser a folha seca? Então, pois é. Eu tenho coentro semente, mas eu também gosto muito do coentro. Eu como de todos os tipos, entendeu, Fé? Na verdade não tem nenhum mistério aqui, porque tu pode botar assim, tipo, eu boto orégano, entendeu? Que nem o mel que eu boto com... É tipo fazer a mesma coisa aqui. Eu montei essa daqui porque ela é tridoxa, ela vai favorecer qualquer tipo de corpo. Daí a gente mistura, de constituição. Ó, mistura os pozinhos. E se quiserem colocar numa frigideira e dar uma tostadinha,
azeite de oliva ou o óleo de coco. Eu boto também as ervas, tipo, eu boto alecrim, que é muito bom para despertar também, dá uma alegria, né? Eu pego a folha assim, ferro, entendeu? E eu misturo junto. E aí não tem uma regra, tipo, eu estou mostrando só uma que é para os 3 tipos de constituição principais. Então vai ativar vocês em todos os sentidos. Mas se vocês querem um pouco mais picante, daí vocês procurem as especiarias, né, e ervas que são mais picantes e botam um pouco mais. Se vocês quiserem fazer uma massala doce, para botar numas frutas cozidas, né, que era a ideia de fazer na próxima palestra, que é o chutney, né, cozinhar a fruta, que quando cozinha ela tem uma outra propriedade daí, o cozimento, né, mistura na sala doce, que daí vai canela, vai cravo, vai cardamomo, são especiarias mais docinhas, vai o gengibre. O gengibre é muito importante também, ele ativa bastante, né, o nosso metabolismo. Em quase todas tem gengibre e tem açafrão, e o cominho também. Mas daí vocês podem pegar o manjericão em folha seca, o orégano, o alecrim, a mostarda amarela é muito bom para picante, né? O cafa, né? Constituição que está precisando dar uma secada, né? A mostarda amarela eu uso muito, é excelente. Daí vocês podem estourar os grãozinhos, né? Quando tu põe no azeite elas vão estourar, daí logo em seguida já deu, só para liberar. O feno grego também a gente usa muito na alimentação. E eu boto também o feno grego aqui, ele é durinho, daí quando cozido ele perde um pouco do sabor do picante e ele amolece também mais. Mas eu gosto de mastigar, então eu boto aqui também. Eu faço uma mistura e daí vocês usam esse pozinho, né, que a gente fez na massala. Chama-se massala, então esse pozinho. Coloca num vidrinho e guarda num lugar fresco, seco, não por muito tempo, uns 3 meses até máximo, porque o ideal é a gente consumir ele mais fresco, né? Para manter as propriedades das especiarias e ervas. E daí vocês podem usar no pão. Oi? Como é que a gente usa ele? Então, em qualquer das refeições, tu pode botar ou no cozimento, né? E aí também a quantidade, dependendo para não ficar, se é bem picante, tipo a garam massala, eu boto um pouquinho e já dá um fogo, porque ela é bem picante, a garam massala. Se vocês procurarem para ver, vocês vão ver como é que ela é feita, enfim. Mas se não é muito picante, vocês podem botar em qualquer alimento que vocês forem, pode ser no cozimento ou no prato. No próprio prato, quando está pronto, coloca a borrifa em cima um pouquinho, na salada. Como é que eu uso? Eu pego e substituí muito há bastante tempo já. Eu comia bastante queijo, né? Eu era viciada. E o picante, ele te tira um pouco da vontade de comer o queijo, entendeu? E daí eu boto no azeite com azeite de oliva. Misturo uma colher, depende de quanto tu vai comer também, né? O pão. Mas eu boto uma colher dessa num vidrinho e boto o azeite de oliva. Ou óleo de gergelim, é muito bom também. E daí eu misturo e boto no pão, fica tribom. Dá para tostar o pão também com essa mistura do azeite. E ontem eu botei um pouco do ghee com... O ghee é aquela manteiga, né, que eu falei, que é clarificada. Aí eu botei com orégano e ficou muito bom. E aí vai botando as ervas na alimentação, vai incluindo. E a massala é uma forma de consumir todos os sabores, né, de uma vez só. E aí tu está garantindo os sabores na tua comida.
Então, se faltou algum, aqui vai estar o picante, vai estar o amargo, vai estar o salgado, vai estar o doce. Todos eles vão estar aqui. Então, em todas as refeições, tu bota um pouco e tu vai ter, contemplando as tuas comidas, a massala. Hã? Gurias? Alguém falou? A gente vai usar agora. Então, daí na preparação da comida, sim, eu pensei da gente usar essa massala.